Olá a todos, bem-vindos a essa live sobre letramento informacional na preservação digital. Bem, contexto. Primeiro eu vou me apresentar, eu sou Cadídia Valéria, sou arquivista, faço parte da rede cariniana, trabalho juntamente com a Flor de Maria Silvestre, que está aqui conosco, ela é a nossa coordenadora na rede Dríade, já vocês vão conhecer, vão identificar quem somos, qual é a nossa ação enquanto pesquisa. Bem, mas indo ao nosso contexto, nós trazemos aqui uma temática para o letramento informacional aplicado na preservação digital. Então, qual é o nosso objetivo aqui? Trazer vocês para esse campo de práticas, para esse campo de uso de ferramentas dentro do contexto da preservação digital. Então, a era digital, ela nos trouxe uma infinidade de informações. Isso já é sabido por todos nós. Mas como garantir que esse conhecimento seja preservado para as futuras gerações? Então, nessa apresentação, a gente vai trabalhar e explorar a importância do letramento informacional nesse contexto. Qual seria esse contexto? Desvendar estratégias e ferramentas para preservar o nosso patrimônio digital. Então, um breve contexto. Você já imaginou o nosso mundo atual dentro dessa sociedade da informação, a era de dados, sociedade do conhecimento, sem fotos antigas, músicas favoritas ou documentos importantes? Como seria essa realidade? Então, a era digital, ela é incrível por essa multiplicidade de mídias digitais, mídias a serem digitalizadas, essa memória viva, esse patrimônio ativo que está nessa sociedade, nessas humanidades digitais e que ainda há por vir muito mais que está sendo criado, inclusive, né? Então, a era digital também é frágil. Ou seja, para evitar essa perda irreparável de nossas memórias digitais, a gente precisa ser verdadeiros arqueólogos do futuro. E qual seria então o nosso papel? De que maneira a gente pode ter aprendizados para que a gente possa garantir, preservar essa memória para gerações futuras? Então, a gente precisa, em primeiro momento, desenterrar, na perspectiva dos arqueólogos, né? As melhores práticas para preservar esse patrimônio de forma a garantir essa continuidade dessa história digital. Bem, quem é aqui que nunca perdeu, né, um arquivo importante por causa de uma falha no computador? Ou até mesmo um assunto que a gente gostaria de recuperar e ele não está ali de primeiro momento. A gente precisa trabalhar melhor essa busca, né? Onde está? Qual o material que eu vou utilizar? Então, dentro desse contexto, a gente tem a seguinte perspectiva. Um momentinho só, porque eu estou tendo uma dificuldade de passar aqui o nosso slide. Muito bem. Então, a gente traz aqui um contexto, trazendo esse cenário brasileiro no qual nós estamos inseridos. Estou falando aqui de Brasília, Brasil, onde fica a rede cariniana, né, a sede. Então, a gente vai trazer algumas ideias de algumas instituições que já têm ações implantadas, outras implementadas e outras que ainda carecem de capacitar a sociedade para que essa realidade seja, digamos assim, uma vertente, começa a fazer parte de uma cultura. Bem, esse primeiro momento, a gente traz aqui uma possibilidade de ferramenta que é direcionada, por exemplo, pela Fundação da Biblioteca Nacional aqui no Brasil. Qual é o serviço, né? O que está aqui em termos de práticas de ciência da informação, que seriam os serviços de informação? Então, na Fundação da Biblioteca Nacional,
nós encontramos, né, nós lidamos com um manual de boas práticas que foi recentemente apresentado para a sociedade e que refere-se a um instrumento que a gente pode utilizar como ferramenta. Qual o objetivo de uso desse material? Antes da gente falar do objetivo de uso relacionado às boas práticas de preservação digital, a gente primeiro tem que olhar qual é, ou entender, né? Qual é o papel do letramento informacional? Então, o papel do letramento informacional na preservação digital, ele traz uma habilidade que vai além de você usar o computador, ou seja, envolve a capacidade de encontrar, avaliar e usar e comunicar essa informação sobre a preservação digital, que o contexto do letramento informacional é a preservação digital. Então, mas antes, de onde é que surgiu essa necessidade do letramento informacional? É a capacidade de lidar com a informação. Então, não adianta a gente ter um manual se a gente não consegue utilizá-lo para entender de que maneira eu possa trabalhar com essas boas práticas. Então, esse manual, ele traz aqui as boas práticas de preservação digital alinhada à política de preservação digital de uma instituição, que no caso é a Biblioteca Nacional. Então, esse manual, de que maneira ele vai dialogar como uma ferramenta? Então, ele vai oferecer recomendações para gestão de arquivos e materiais digitais e também buscando a padronização e facilitação para a preservação de documentos e informações digitais. Então, qual seria o contexto de uso do letramento informacional? Primeiro, pode ser utilizado para ensinar aos estudantes, e quando a gente pensa de estudantes, a gente pensa também naquele público-alvo que sai da sua esfera de formação, por exemplo, dentro de uma formação acadêmica como biblioteconomia, ou então arquivologia, ou então museologia, o próprio profissional da ciência da informação em formação, que é o processo de estágio. Então, de que maneira esse estudante se torna um ativo, ou seja, uma pessoa em formação, para lidar com a sua realidade próspera, né? Quando tiver formado dentro do contexto da preservação digital. Então, esse público-alvo também abrange os estagiários e também os profissionais que já atuam dentro de uma área, né, que opera para a transformação digital, que também é uma cultura, e dentro dessa transformação digital, o contexto da preservação digital. Então, a utilização do letramento informacional visa a aquisição de melhores práticas para garantir a preservação e a integridade desses dados digitais. Então, esse é um exemplo, e agora a gente pode pensar também em outro contexto. Quando a gente olha para as características do letramento informacional, a gente está olhando também para a forma como a gente adquire esse conhecimento. Então, aqui no Brasil, nós temos a Escola Nacional de Administração Pública, que é uma escola que capacita os servidores, capacita instituições a partir de conteúdos, ou seja, materiais que são exclusivamente, ou melhor falando, né, são materiais elaborados por especialistas dentro daquela área de conhecimento. Por exemplo, eu trago aqui a gestão e preservação de documentos digitais na perspectiva do Arquivo Nacional, que é uma instituição que ela, além de capacitar as unidades de arquivo, ou seja, as entidades, as instituições de arquivo, quer seja na administração pública federal ou na esfera privada, a gente tem uma instituição que ela normatiza, que ela gerencia as melhores práticas, que ela produz conhecimento sobre a gestão e preservação de documentos digitais. Então, nós temos essa parceria com o governo, que é a Escola Virtual do Governo, que elabora cursos para que essa comunidade externa possa ter essa capacitação continuada. A gente olha aqui para uma possibilidade de capacitação constante ou educação continuada, que acaba operando dentro da linha do tempo, dentro da condução das melhores práticas na evolução, não somente da administração pública, mas a partir também da própria formação
profissional do servidor público. Então, é uma iniciativa aqui relacionada ao letramento informacional estaria para localizar, que é uma competência relacionada à informação. Primeiro, onde encontrar a informação necessária utilizando ferramentas de buscas e outras fontes de informação. Então, uma fonte de informação aqui poderia ser os próprios cursos de formação continuada a partir de uma escola virtual, que são os cursos MOOC, os cursos de formação intensiva que o servidor aprende naquele momento que ele se determina a aprender. Então, a avaliação, que também é uma competência dentro do letramento informacional, ou seja, a dar credibilidade à relevância e relevância, né? Credibilidade e relevância à informação encontrada. Então, será que esse material produzido, ele realmente me capacitou? Ele me trouxe conhecimento adicional para que eu possa trabalhar com a preservação de documentos digitais? Aí você tem uma outra competência do letramento informacional, que seria a capacidade de uso, utilizar, empregar a informação de forma eficiente para resolver um problema. Então, de que maneira eu posso tomar decisões e construir conhecimento a partir desse uso de conhecimento que eu adquiri por meio desses materiais? Outra habilidade que é contínua dentro do processo de letramento informacional é a habilidade de comunicar. De que maneira eu adquiri conhecimento, eu tive aquisição de conhecimento para comunicar, compartilhar a informação de uma forma clara e precisa dentro das minhas redes institucionais ou dentro da minha equipe de trabalho, de atuação. Ou seja, utilizando diferentes fontes e formas, canais de comunicar. Nós percebemos aqui que as instituições, nós temos várias também formas de trazer, por exemplo, nas redes sociais, às vezes o Instagram, ou às vezes o próprio canal do YouTube, onde uma determinada live ou evento fica gravado, e a gente pode requerer, né, a busca desses materiais para que a gente possa melhor trabalhar esses conteúdos. Então, uma possibilidade também é a gente olhar para os programas de preservação digital. Então, há exemplo de programa que é algo que abarca política, é algo que abarca planos, é algo que abarca projetos, né? Digamos assim, é um momento ideal para você estar trabalhando dentro da instituição ações de preservação digital. Então, aí está uma das competências que também pertence ao letramento informacional, a capacidade de criar um programa de preservação digital de acervos. A exemplo da Fiocruz, nós temos ali, além dele ter estabelecido inicialmente planos e ações de preservação digital, ele tem também o estabelecimento de um programa que oferta não, desculpa, essa palavra não é ideal, mas ela estabelece diretrizes para uma infraestrutura física e lógica. Mas por que uma infraestrutura física? Para lidar com a preservação digital, a gente tem uma infraestrutura de máquinas, uma infraestrutura de servidores, uma infraestrutura de ativos computacionais que permitam a operação dentro da preservação digital, a operação técnica e também a operação lógica. Então, de que maneira a memória ou os recursos que estão, os dados digitais, ou seja, a gente precisa olhar para as competências necessárias para uma infraestrutura de armazenamento, quer seja sistemas de armazenamento que garantam a integridade e acesso aos documentos digitais a longo prazo. Nós precisamos de compreender de que maneira há um sistema integrado, não somente de informações de preservação, mas também um sistema que gerencia e monitora os acervos digitais, assegurando que os dados sejam preservados de forma segura e eficiente. E, além disso, os planos de preservação digital, que eles são contínuos e também são melhorados, ou seja, melhoria ao longo do tempo. Então, é necessária a criação de planos específicos para diferentes tipos de acervos, para garantir não somente a categoria do tipo documental,
Ora é vídeo, ora é um podcast, ora é um áudio, ora é uma imagem. Então, ora é o documento na sua especificidade, para a gente ter a cada ativo dentro desse contexto do objeto digital, dentro de uma plataforma digital onde se opera a preservação digital, a sua preservação. Então, essa capacidade de criar novos conteúdos e informações utilizando ferramentas digitais disponíveis, é nesse contexto que o letramento digital, associado ao letramento informacional, pode garantir um processo de longevidade e de acesso a informações digitais ao longo do tempo. Então, nesse sentido, o letramento informacional, ele opera com as ferramentas no contexto do letramento, proporcionando uma educação e capacitação continuada, o desenvolvimento de políticas que ajude as instituições a desenvolverem suas próprias políticas de preservação digital, de segurança da informação, baseado em diretrizes e modelos como apresentado nesses guias. Além disso, o ideal é que a gente trabalhe seleção de informações, escolha de formatos, criação de metadados, utilização de ferramentas, divulgação de práticas dentro de práticas de pesquisa, que é onde atuam os laboratórios. Desculpa que a palavra ficou faltando ali uma correção gramatical, e também isso é letramento, a capacidade da gente também trabalhar, né, a nossa língua, né, dentro do nosso contexto digital, ou seja, integrar conceitos de preservação digital e práticas em projeto de pesquisa também institucional, ora privado, ora institucional, garantindo que os dados e informações sejam geridos e preservados adequadamente. Então, qual seria, então, a ideia de guias, manuais, protótipos tutoriais sobre preservação digital e sua importância? Então, a divulgação de práticas dentro de programas de preservação digital institucional, ela pode trazer a inovação de criação de séries para as melhores práticas, a sensibilização por uma cultura de preservação digital. Além disso, as fontes de preservação digital para que a gente possa ter acesso e melhorias contínuas. Por quê? A evolução da tecnologia, assim como vou chamar agora a Flor, vai nos trazer aqui uma linha do tempo de ações. A Flor vai trazer aqui como a Rede Cariniana tem apresentado a sua linha do tempo numa condução de melhores práticas para o acesso, para um programa de educação continuada e para a necessidade da gente trabalhar o letramento informacional. Então, eu vou passar agora a palavra para a Flor. A Flor vai dar continuidade à nossa temática e, além disso, Flor, vou deixar com que você mesmo se apresente. Muito obrigada, vamos em frente. Obrigada, Khadija. Eu vou trazer um pouco mais o contexto do que vem trabalhando a Cariniana. Eu posso acrescentar o que falou Khadija, né? Que ela trouxe um contexto a nível nacional do que o Brasil está trabalhando, como a importância do tema de preservação digital, a importância do letramento informacional. Vou compartilhar com vocês o que a Cariniana está trabalhando ao respeito. Muitos de vocês já conhecem a Cariniana, né? A Cariniana é uma rede que desempenha um papel fundamental na preservação digital no Brasil, sendo uma iniciativa voltada na proteção e preservação do patrimônio digital do Brasil, né? Para ser compartilhado e para ser consultado no futuro pelas futuras gerações. A Rede Cariniana, ela é uma iniciativa, né, que engloba vários aspectos. Esses aspectos estão relacionados, por exemplo, com patrimônio digital, porque ela vai preservar tudo que foi produzido a nível do Brasil, das instituições que trabalham no tema de preservação digital,
ela vai dar acesso à inclusão, porque a partir de um documento estar digitalizado, todo mundo pode ter acesso a esse documento, né, seguindo as políticas de acesso à informação, etc. A Cariñana também tem uma rede de colaboradores, ela tem parcerias com muitas instituições para preservar o que foi produzido no nível de periódicos, de repositórios institucionais. A Cariñana tem um curso de formação em preservação digital, que abarca vários tópicos de preservação digital, como arquivamento web, preservação de dados, inteligência artificial, preservação digital, etc. Tem uma área de pesquisa que ela está constituída pela rede DRIAD, que é uma rede de pesquisadores, a qual tem 5 linhas de pesquisa, 5 grupos de estudo de diferentes áreas do conhecimento. Então, esse grupo DRIAD, que produz conteúdo, né, o papel deles são pesquisar a temática de preservação digital. Podem elaborar desde livros, capítulos, workshops, conferências, e dentro das atividades desse grupo de pesquisa está a elaboração de políticas, diretrizes, manuais, tutoriais, que a Cariñana vai disponibilizar para uso de toda a comunidade em geral. Então, temos como que os componentes da Cariñana, ao final, têm o objetivo isso, né, de transferir esse conhecimento produzido por especialistas de uma forma prática e amigável para as pessoas interessadas na preservação digital. E nesse contexto que nasce a ideia, tanto da Khadija e minha, de compartilhar o que foi produzido, o que está sendo produzido em formato de guias, manuais, tutoriais, protótipos, que possam ser úteis para os gestores de biblioteca, para os alunos, para os interessados em iniciar a preservação digital e em aprofundar a preservação digital. Então, nesse contexto que a gente vai apresentar a experiência, né, da Cariñana. O que a Cariñana tem produzido até agora? A Cariñana tem produzido templates, manuais, guias e vídeos. Todos esses materiais estão registrados no portal da Cariñana. Temos, por exemplo, temos um template que está já disponível, temos outro template que está em elaboração, temos 4 manuais, temos 7 guias, 7 tutoriais e temos vídeos no canal do YouTube. Em relação aos vídeos, temos vídeos sobre preservação digital, temos 2 colunas no gráfico que vocês estão observando, os anos que foram produzidos os vídeos, né, que a maioria são em 2022, e temos o tempo de duração. Colocamos o tempo de duração porque achamos muito interessante saber que esses vídeos, tutoriais, têm que ter um tempo curto para que as pessoas que consultam podem parar e continuar, podem voltar a revisar o vídeo para poder ser aplicado no contexto que eles estão precisando. Temos vídeos de 6 minutos, de 4 minutos de duração. O único vídeo que tem 11 minutos de duração é o vídeo relacionado às competências do profissional de preservação digital. Esse vídeo tem esse tempo de duração porque está elaborado pensando nas pessoas interessadas na preservação digital, tanto que falam espanhol, que falam português e que falam quechua, né, que é o idioma do Peru, dos Inca. Só por esse motivo que esse vídeo tem uma maior extensão. Então, vemos como que esse material, esse vídeo é de fácil uso, porque qualquer um poderia assistir-lo desde seu celular, poderia voltar a rever quantas vezes ele quiser, poderia parar e continuar, etc. Esses vídeos estão disponibilizados no canal da Cariñana, no YouTube. Estes vídeos, como mencionei, são ferramentas de consulta para aplicação, oferecem respostas diretas e exemplos visuais claros, o que é especialmente útil em situações onde se precisa de uma solução rápida.
Além dos vídeos, a Cariniana tem manuais. Temos 4 manuais. Um deles está em construção agora no 2024. Temos um manual de 2013, de 2021, 2015. Temos muitos manuais que no transcorrido tempo eles foram atualizados a uma nova versão. Porém, a gente trouxe para vocês porque esses manuais estão no portal da Cariniana e serve assim como um histórico, né, para ver como que está evoluindo esse tipo de material e também como que o software vão mudando de versão e cada um tem suas características e pode ser identificado nos manuais que estão publicados. Cada manual tem descrição, tem o direcionamento ao público objetivo. Esses manuais funcionam como documentos de referência que podem ser consultados continuamente para verificar procedimentos, para actualizar práticas ou solucionar problemas. Então, esse documento se convierte em um documento de consulta para determinado objetivo específico que o usuário gostaria de desenvolver em relação à preservação digital. Temos um manual de log, né, que exemplifica desde a instalação do log até a utilização da ferramenta. Temos um manual que está em construção, que está relacionado com a preservação digital, análise de risco, é baseado nas normas ISO, né, 16363. Então, vemos como esses documentos estão sendo compartilhados, né, na forma didática no portal da Cariniana. Também temos guias de preservação digital. Muitos dos guias já foram atualizados, as versões foram mudando e foram atualizadas. Temos guia de preservação digital de periódicos, que foram em 2013, depois veio outra atualização em 2015, temos o guia de Dataverse, que também foi atualizado. O Dataverse tem um tutorial que foi publicado em 2023. Então, vemos como cada vez mais está evoluindo as ferramentas, estão mudando, né, as formas de poder preservar esse documento. Temos, nesse contexto de letramento informacional, a importância desses guias, que são ferramentas de letramento informacional, de consulta, de fácil aplicação, que fornecem elementos descritivos de sistemas, de software, de produtos ou serviços. Esses guias instrucionais são documentos concisos que fornecem instruções passo a passo sobre como usar um produto o sistema, podendo ser usado de forma autônoma pelos usuários interessados. Isso que é o mais importante deste tipo de material, porque no contexto de letramento informacional, o usuário vai identificar, vai avaliar e, ao final, ele vai tomar a decisão a partir de um material identificado. E, nesse caso, os materiais que a gente está apresentando aqui seriam materiais de consulta para a tomada de decisão de forma prática e rápida. Temos tutoriais, né, de preservação digital, a maioria foi publicado em um compêndio 2023. Esse de aqui, que seria um tutorial que reúne todas as pesquisas e práticas desenvolvidas pelos pesquisadores da triagem em tutoriais. Temos 7 tutoriais apresentados pelas diferentes linhas e grupos de pesquisa da Cariniana. Temos, por exemplo, um tutorial sobre Dataverse da Cariniana, né? A Dataverse da Cariniana é uma plataforma que vai armazenar dados de pesquisa, permitindo que não se dupliquem as informações, ou que outro pesquisador possa utilizar o que já está sendo pesquisado, ou que tem um orçamento nesse levantamento de informação, pode ser armazenado como dados de pesquisa e servir de insumo para outro pesquisador. Então, temos o Dataverse na Cariniana. Temos um tutorial de preservação digital. Temos tutoriais de orientações para indexação de diretório de preservo. Todos esses tutoriais estão explicados de forma detalhada, prática,
Y otra cosa, que eles têm referências dos autores. Se alguém tem alguma dúvida, poderia entrar em contato com os autores ou com a Cariñana. Então, a Cariñana serve dessa instituição parceira, que vai estar sempre atenta a qualquer dúvida. Além disso, temos os pesquisadores que continuamente eles estão atualizando os tutoriais, e tudo está sendo informado, né, pelos canais tanto do IBICT como da Cariñana. Temos um tutorial de recomendações para diálogo bem-sucedidos em preservação digital, temos um tutorial para ser aplicado com o questionário, né, da média variável. Temos tutoriais para elaboração de um plano de contingência de preservação digital, tutoriais de recomendações para digitalização de periódicos que estão iniciando na etapa de preservação digital. Esses documentos mencionados estão no site da Cariñana, estão todos compilados em um livro, né, que seria o Tutoriais da Cariñana. Além disso, a Cariñana disponibiliza um framework, um template para a elaboração de políticas. Nas pesquisas recentes sobre preservação digital em instituições federais, que forma parte de um projeto de preservação digital e análise de risco, identificou-se que muitos repositórios institucionais não têm política de preservação digital. Então, a Cariñana tem essa opção na plataforma, um template para poder preencher os dados necessários para gerar uma política de preservação digital. Os componentes dessa política têm uma indicação para saber qual informação que a gente vai colocar em esse template para poder gerar a política. Então, esse documento gerado se convierte em um documento que é prático e aplicável pelos gestores. Eles mesmos gerem esse documento a partir das informações obtidas no portal da Cariñana. Então, esse contexto é o letramento já na prática. Outro ponto que eu queria compartilhar com você é o letramento informacional e transferência de conhecimento. A Cariñana, além dos tópicos mencionados de formação, de pesquisa, desenvolve projetos de pesquisa voltados à preservação digital. Agora está finalizando um projeto que é preservação digital e análise de risco. Nessa etapa final de transferência de conhecimentos, vem elaborando um manual de modelo de arquitetura para a gestão da preservação digital. Esse manual vai trazer de forma prática uma estrutura para a elaboração desse planejamento do que seria um plano para a gestão de preservação digital. Está bem detalhado com 6 itens que formariam parte desse documento, que seriam essas aqui, as dimensões, né? Vale mencionar que todo esse documento que forma parte do projeto está sendo elaborado pelos pesquisadores. Nesse caso, essa parte de aqui é por o pesquisador João Paulo Moraes de Andrade, né? Que ele apresenta essa proposta. As dimensões, as infraestruturas desse modelo seriam a parte de organizacional, normativa, legal, técnica e de gestão de risco. Cada um desses itens estão descritos de forma fácil e prática de entender e de ser aplicado, né? Esse documento, esse modelo também vai ser disponibilizado no portal da Cariñana para todo mundo ter acesso, tanto ao manual como ao template para elaborar esse planejamento e para elaborar o guia de políticas de preservação digital focada na gestão de risco. Então, como hemos podido observar, a Cariñana tem várias aristas que trabalham, né? Uma delas é precisamente de apresentar para o público em geral um tipo de material didático que pode ser aplicável, que pode ser consultado em qualquer contexto para qualquer tipo de sistemas e unidades de informação.
finalmente, não, que esses manuais e guias e tutoriais são essenciais no letramento informacional, vão a permitir que o usuário possa ser autônomo na hora de apresentar um projeto, de aplicar para poder desenvolver letramento informacional. Esses documentos visam não apenas instruir, mas também capacitar ao usuário aplicar o conhecimento, né, de maneira prática e eficiente. Por isso é crucial que sejam didáticos, de fácil compreensão e enriquecidos com captura de telas, de gráficos, utilizando uma linguagem acessível. Assim, garantimos que se tornem materiais de referência práticos e reutilizáveis. Então, a gente apresentou, né, como que a Cariniana está trabalhando nesse contexto de letramento informacional. Ainda temos muito caminho a ser recorrido. Temos muitos planos para elaborar materiais didáticos e práticos focados, por exemplo, para especificamente a área de biblioteca, para a área de arquivos, para a área de museus. Toda essa proposta está sendo trabalhada, está sendo pensada para 2025, né? E para a elaboração de todas essas propostas, contamos com a nossa rede de pesquisadores, não? Temos mais de 125 pesquisadores que estão trabalhando no que seria o desenvolvimento da preservação digital a nível do Brasil. Bom, eu agradeço esse tempo que a gente tive para compartilhar com vocês os que vemos trabalhando. E aí eu quero deixar com Khadija, né, que Khadija, eu esqueci de comentar, Khadija é a líder da nossa linha de pesquisa de preservação da memória indígena, também do qual eu formo parte, né, dessa linha de pesquisa. Então, deixo com vocês a Khadija agora. Muito obrigada, Flor. Bem, nossa temática aqui é exatamente trazer esse universo já, né, que a gente pode falar de boas práticas relacionada à preservação digital. Então, dentro da rede cariniana, a gente tem, ao longo de 10 anos, iniciativas focadas também como eventos, que são na verdade, que emblema, né, a possibilidade da gente ir ao encontro de especialistas dentro da área. Então, quando a gente olha assim, quem fala sobre preservação digital, de que maneira está sendo desenvolvida ações, não somente para a operação, né, digamos assim, a operabilidade da preservação digital, enquanto dentro de sistemas de armazenamento, enquanto dentro de softwares, né, mas a questão dos recursos humanos. Então, sobretudo, a rede cariniana aqui no Brasil, ela opera com essas parcerias, todas que foram apresentadas em termos de muitos resultados pela nossa coordenadora, né, a Flor, numa proposta de unir forças, saber, ações e necessidades. Quando a gente fala de necessidade da informação, a necessidade do usuário para a informação, a gente tem a seguinte questão: de que maneira a gente pode chegar até as pessoas também, enquanto serviço, enquanto marketing da informação e outras propriedades que a gente chama de interfaces da informação dentro de uma comunidade de informação, né, movida pela informação, para que a gente atinja os objetivos. Então, nossa intenção aqui foi, em primeiro momento, trazer luz, né, às capacidades ou capacitações e habilidades relacionadas aos processos de busca, de tratamento, de uso, de comunicação e de criação de informação para a preservação digital. Então, nós estendemos o convite à comunidade, não é só o Brasil, nós trabalhamos com América Latina, com outros especialistas, né, que estão espalhados aí dentro do nosso
universo, né, que eu chamo novamente essa palavra universo, é universo de pessoas, universo também de criação, de produtos relacionados à preservação digital. E nada melhor do que, dentro desse dia alusivo à comemoração, né, do Dia Mundial da Preservação Digital, nós agradecemos aqui a sua atenção, agradecemos ao nosso líder também, que temos como referência, que é o Miguel Arellano, a possibilidade da gente ter apresentado uma série de ações dentro de nós, né? Dentro da nossa comunidade, mas trazendo aqui para vocês o melhor que a gente está podendo não só fazer pelo agora, mas fazer pelo futuro. É o início que nós conversamos aqui, né? Quem nunca perdeu um documento digital, mas o que está sendo produzido ainda, de que maneira a gente pode pensar para garantir esse acesso, não somente para gerações futuras, mas para nós mesmos, no dia a dia, recuperar essas informações. Não só informações, mas os documentos em suas manifestações dentro do contexto digital. Vídeo, fotografia, a nossa presença com vocês, que embora remota, está aqui. E a gente vai procurar guardar para um futuro revisitar como foi que a gente teve essa preocupação no presente, mas para garantir ações de recuperação dessa informação no futuro. É isso. Nós agradecemos a presença, nós agradecemos pela realização e desejamos para vocês um novo ano de boas práticas de preservação digital a partir de Exatamente. preservação digital. É isso. Obrigada, Flor. Tchau. Obrigada a todos. Obrigada.